Então, vamos começar mais um episódio do podcast Conversas Poderosas. Hoje eu tô com uma convidada, assim, super especial, né? Estou me sentindo chique, assim, né? As brincadeiras à parte, ela é uma pessoa muito especial, que eu conheci. A gente já se via, ela não sabe, mas a gente já admirava ela, eu, a minha família. E o meu filho é fãzão dela, assim, dizia: "Nossa, que menina que canta bem", porque além de tudo ela canta, né. Então, pá, é melhor impossível. E a gente tá aqui com a rainha da 35ª Festa do Pinhão, a Amanda Bianchini, pode ser assim, Amanda Bianchini? Pode, claro. A gente vai ter uma conversa muito legal sobre uma assim, é muito fácil, "Ai, chama a rainha e vamos conversar da festa". A festa já foi, né, Hum. agora a gente tá só esperando a próxima. Eu sou super a favor, assim, sem conflito de interesse, mentira, que elas continuassem no reinado até na próxima festa, e depois a gente escolhe o próximo realeza, né, porque é a minha opinião, eu disse para as meninas que vocês conseguiram representar muito bem a cidade, né, se aproximar muito do povo, do lagiano, né. Então eu tô aqui com a Amanda, fala aí, Amanda. Muito prazer, muito obrigada, Viviane, pelo convite. É sempre um prazer, uma honra muito grande estar aqui, voltar aos estúdios da Jovem Pan, dessa vez sem a coroa na cabeça, Aham. como você bem disse. Ainda carregando esse título por um período aí, mas não falando sobre a festa, né? Porque, Sim, acima de tudo, somos indivíduos, pessoas, sim, que existe além do título de princesa, de rainha, existe uma pessoa por trás desse claro. título, né. E é muito importante a gente não deixar se perder. Sim, e a ideia, assim, até quando eu chamei as meninas, a Lari e a Alice, eu falei: "Olha, meninas, a gente vai conversar um pouco sobre a festa, Exato. mas a ideia é trazer um pouco de vocês, a realidade por trás da realeza, né". Exatamente. Porque é um título, Importantíssimo e tem um valor muito importante, grande pra gente. eu imagino que tenha sido um sonho para as Com 3, mas certeza. existe alguém Exatamente. por trás Existe a Amanda, a desse Alice, a título, Lariane. né, e são meninas com experiências diversas, com, eh, crenças e tudo muito que torna vocês quem vocês realmente são. Um Exatamente. repertório, assim, por trás Vasto. desse título super vasto, né. Então eu acho que é muito legal trazer para as pessoas porque quando eu venho aqui e converso, eu sempre gosto de trazer o que eu gostaria de estar ouvindo sobre alguém. Eu acho que a gente Uhum. vive numa sociedade que rotula todo mundo, né. Exato. "Ai, a fulana é", o fulano é ou ele é alguém dono de alguma coisa, ou ele é o marido de alguém, ou ela é a Uhum. esposa de alguém. E Uhum. eu acho que é tão legal a gente ver aquela pessoa por trás do título, por trás do Uhum. rótulo. "Ah, é a doutora Viviane", mas eu sou a Viviane, mãe da Alice, mãe do Lucas, que, que vai na igreja, que Uhum. vai na praia, que vai visitar a família, que vai para o sítio, que vai fazer as coisas que gosta de ficar, às vezes, só jogado em casa. Exato. Então é muito mais do A que vida como isso, ela né, é, a né. vida como ela é. E é isso eu acho que isso aproxima a gente das pessoas. A Com gente não certeza. tá eu acredito muito, ninguém é melhor do que ninguém. Essa é Ninguém é tão um bom que não possa não aprender com possa alguém, aprender com ninguém é tão ruim alguém. que não possa ensinar, né. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí a gente conversando com a Amanda, eu disse pra ela: "Eu quero que você vá lá no meu podcast Opa, desculpa. e pra gente conversar de uma coisa fora de", claro, acaba surgindo o assunto da festa e tal, de tudo que você viveu, a gente sabe, todo mundo sabe um pouco da tua história, mas eu sei, é como eu te disse antes mesmo de você ser realeza, a gente já te via na igreja, eu sei que você tem essa ligação com a fé, com a igreja católica, eh, que a gente eu acho super bonito, me toca muito, e eu acho que é isso que aproxima as pessoas, o que elas podem aprender umas com as outras, mas também esse caminho comum que elas têm, Exatamente. né. E, ao contrário do que diz a física, não são os opostos que se atraem, né, são os Não, semelhantes, e aí a gente vai se exatamente. aproximando, e é muito engraçado que você vai olhando a tua rede, tá Sim. perto de vocês, mas fulana é minha prima, mas fulano",
E é muito legal o que aconteceu com a Amanda, porque foi bem isso. Eu comecei nas novenas no navio, e a gente sempre via a Amanda cantar, e aí eu comecei a levar as crianças. E aí o Lucas dizia: como ela canta bem, né, mãe? Aí cada vez que ele ia na novena, ai, hoje a Amanda não tá cantando. E de Querido. repente o anúncio, a Amanda concorrendo junto com a Alice, Uhum. né? Como na realeza da Festa do Uhum. Pinhão. Eu disse, nossa, que legal, né? E aí, de repente, as duas são eleitas. E aí a gente vai puxar o gancho para a conversa que eu quero ter. Que ficou muito marcado, pelo menos para mim, e eu acho que para todo mundo que viu, essa devoção que você tem à Nossa Senhora Aparecida. Se eu estiver errada, me corrija, mas isso parece ser muito forte na tua vida. Que eu vi a Fortíssimo. foto, para mim, a foto mais marcante de todas, até me arrepia, é você e a Alice rezando em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aquilo, nossa, foi Ó. muito Ai, meu Deus. tocante. Vou chorar as Só de duas, meu lembrar. Deus. É, sim, Nossa Senhora Aparecida pra mim é muito forte. Bom, eu sou Amanda Aparecida Bianchini Moraes. A minha mãe já consagrou desde o ventre, a minha mãezinha do céu, como eu digo. E eu não gostava da Aparecida, porque eu sofria chacota, enfim, bullying, né? E daí, ai, é Aparecida, tá desaparecida, não sei o que, apareceu. Ai, meu Deus. E daí não entendi a dimensão de tudo isso. E eu nasci em berço católico, me criei, cresci, né? Nunca frequentei outra religião, sempre católica. E sempre buscando estar próxima, ser mais, né? Mas, de fato, a minha conversão total aconteceu num período muito difícil que eu tive na minha vida, que foi a questão do AVC, onde eu tive um momento muito bonito com Nossa Senhora. E ali, dali em diante, foi que eu comecei a buscar cada vez mais, porque a gente é tão morno, né? Tão neutro, porque daí não dá pra ser morno, ou é frio ou é quente. O morno não funciona. Aham. E aí eu me senti nesse meio termo, assim, eu disse, não, eu quero mais, eu quero buscar mais. E quanto mais a gente busca, mais a gente se apaixona, quanto mais a gente conhece, mais a Sim. gente quer saber. E desde então eu disse, eu tive um milagre muito grande, né, na vida. E eu lembro até hoje de um vídeo que eu gravei nos stories, quando eu voltei pra casa chorando e tal. Foi a primeira vez que eu voltei com os Instagrams da vida, lá em 2022. E eu chorava, chorava, chorava muito. Eu só dizia: enquanto eu tiver vida, eu vou agradecer e eu vou servir com a minha vida. Então, a minha vida é instrumento total de Deus e de Nossa Senhora. Por onde eu for, eu preciso necessariamente levar o nome deles, porque sem eles, não sou nada, não sou ninguém. Eu devo a Sim. minha vida a eles. Pela segunda vez. Pela segunda vez, claro. E aí, desde então, eu comecei a ter uma proximidade muito grande, né? E ali durante a festa, como você bem disse, né? Tem uma foto da gente que tiraram sem a gente ver, rezando pra Nossa Senhora Aparecida. E antes, num dia anterior, eu tava muito nervosa, porque aconteceram alguns problemas. Eu tava muito nervosa e antes de fazer a inscrição, eu fui na igreja e eu rezei, será mesmo, Deus? Será que é isso? Porque se for corromper o meu coração, eu não quero. Se for, se for para eu não conseguir ultrapassar essa barreira, porque eu participei em 2018. E daí eu pensava, eu digo, tá, mas eu não tenho nada a perder. Se eu não ganhar, eu vou ganhar experiência, como eu ganhei lá em 2018, porque eu me considero uma pessoa muito tímida. Apesar de gostar de conversar. Todos os tímidos têm esse mesmo discurso, eu acho. Então, né? E aí as pessoas continuavam me mandando, porque ele aumentou a idade. Ah, Amanda, participa, não sei o que, agora você não tem mais nada, o porquê não participar? Eu disse, é verdade, né? Aí eu fui, rezei, eu disse, ó, seja o que o senhor quiser, entrega em suas mãos e seja o que tiver que ser. Vou me esforçar, vou me Fazer a minha aprimorar. parte, né? Exatamente, Deus faz tudo menos a nossa parte. Exatamente. Vou fazer, mas tá entregue nas suas mãos. Aí aconteceu a pré-seletiva e a Alice, ela ficava na minha frente. E eu logo atrás dela, a gente fez um trio de asa ali, que a gente se identificou muito. Com a Alexandra, acho que era. E a Alice e eu. E aí, na pré-seletiva, eu tava com meu terço na mão. E eu vi a Alice, e a gente não tava conversando muito, assim, tava conversando, mas nada muito próximo, né?
a Alice tava com o terço dela na mão. Daí eu digo, bom, me conectei, né? Porque daí nós duas ali naquele nervoso, não sei o quê, e ele com o terço na mão. E daí que a gente começou a conversar. Aí tá, um dia antes do concurso acontecer, a gente teve um ensaio no mercado público e eu vi aquela capelinha com Nossa Senhora Aparecida que eu nunca tinha visto. Aí eu fui lá, rezei pra me acalmar enquanto tava todo mundo lá pra cima. E aí no dia seguinte, que era o O dia do concurso, concurso. Aham. eu e a Alice, por coincidência, estávamos na mesma dupla que subiria pro palco. Ela tava muito nervosa, eu também, né? Eu falei, lembrei, né, daquela capelinha. Eu disse, Alice, vem aqui, bem ligeirinho. E daí a gente não falou pra ninguém, nada. A Só gente só correu. saiu Aham. e a gente se ajoelhou lá. A gente fez uma oração muito bonita. As duas se emocionaram, enfim. E a gente se acalmou. A Alice ainda tava com o vestido que Que representava o representava manto o de manto de Nossa Nossa Senhora, Senhora. assim. Ela se emocionou no vestir, eu me emocionei com ela e a gente tava nesse Conexão, vínculo, nesse nessa vínculo, né? conexão, exato. Tanto é que eu não tava achando em nenhum momento que eu ia ganhar. Eu tava lá justamente pela experiência. E como eu tava muito nervosa no dia anterior, acabou comigo, né, o dia anterior. E eu participei do concurso ali, enfim, tava aproveitando, curtindo, muito tranquila, assim, Aham. depois da oração, né? Mas assim, eu tô aqui participando pra eu ganhar experiência, mas, né, não vai ser. Até porque tinham meninas muito maravilhosas, Belíssimas, né? lindas, belíssimas, talentosíssimas, falavam muito bem. O concurso estava muito disputado. E aí, por essa conexão que eu tinha com a Alice, que eu tive, a gente ficou nós 6. Aí eu tomara que ela vá, tomara. Eu não tava torcendo pra mim, eu tava torcendo pra Alice. E a Lariane, a gente ainda não conversava porque a gente ficava distante na fila Na uma da fila, outra. claro. Aham. Aí aconteceu que, quando chamaram a Alice, eu chorei. Então, fiquei feliz, né? Aí, quando chamaram a Lari, eu não conhecia, fiquei feliz, evidentemente, por ela, porque por merecimento, né? Quando a gente Claro. entrega pra Deus e ele faz da melhor forma possível. E aí, quando chamaram eu fiquei assim, meu Deus, é sério? Aí eu cheguei lá na frente, a Alice olhou pra mim, chorando, nós duas chorando, chorando. Aí ela disse, meu Deus, aconteceu, né? Nós estamos juntos. Daí eu disse, Que legal, né? e aí a gente... E foi muito lindo. E depois a gente começou a conversar com a Lariane, enfim, conhecemos a Lariane. A Lariane também é católica, também é devota de Nossa Senhora Aparecida. E a gente até ganhou um presente muito especial da Sim. Ana, da Mesa pra Chica, que é uma Nossa Senhora de porcelana pintada à mão, aham. maravilhosa, que ela deu, inclusive, numa missa lá Lá na paróquia do na paróquia navio. do navio, eu tava nesse dia. E é muito essa coisa de que a gente entrega a vida da gente nas mãos de Deus e deixa acontecer, faz a nossa parte, óbvio. Assim, no dia que a gente conversou aqui com o Padre Álvaro, você falou assim, dessa fé morna, né? Eu acho que todo católico passa por isso, né? Da Com fé certeza. morna. Uhum. Tipo, eu disse, eu juro, me sinto filho pródigo, né? De vez em quando, nossa, meu Deus, como é bom voltar, né? E aí eu acho que isso fortalece a nossa fé. E a sensação dessa volta, desse pai e dessa mãe acolhedora, né? Que vai te receber como se você nunca tivesse saído, né? Mas eu acho que a gente precisa passar por essa prova, de alguma forma. O próprio Jesus fala que no mundo a gente vai ter as nossas cruzes, né? E a fé te sustenta. Não quer dizer que não vão haver desafios, que não vão haver dificuldades. Você é uma prova disso. Todo mundo, no fim, é uma prova disso. Mas é totalmente diferente quando você tem fé num Deus misericordioso, num Deus que te carrega nos braços. Eu tenho muito gravado na minha memória uma história. Eu era muito criança quando eu vi isso. Eu estudei em escola de freiras, eu estudei no Marista, no ensino... na época era 2º grau, né? Meu Deus, entreguei minha idade. E era sempre ali envolvida com a Igreja Católica. Eu paguei promessa. Nossa, pra você ter uma ideia, assim, eu conto que eu paguei promessa de quando eu nasci, eu acho, de quando eu era criança, até os 13 anos. Eu saí vestida de Nossa Senhora na minha última procissão,
Lá no Maranhão é feriado no dia de Nossa Senhora da Conceição, que é o dia 8 de dezembro. Então, o pessoal é muito devoto a Nossa Senhora da Conceição. E saía de anjo na festa de Nossa Senhora do Carmo, que é uma outra igreja que tem lá. Mas eu sempre fui, porque a minha avó gostava, contava as histórias, muito devota da Nossa Senhora de Fátima. E eu comecei na igreja numa novena de Nossa Senhora de Fátima. E e no momento também de dificuldade. E É sempre nesses é momentos que muito a gente louco, busca. né? Tipo, se você me perguntasse há 2 anos atrás, assim, qual que é a tua religião? Eu sou católica. Eu nunca tive nenhum problema em dizer sou católica. Mas não era a católica mais fervorosa, apesar de ter sido criada num berço católico. E quando eu retornei para a igreja, é muito disso, né? Você tá num momento desafiador da tua vida e você retorna, você busca um monte de coisa, porque a gente faz isso. E aí você retorna, você diz, meu Deus, estava aqui o que eu procurei o tempo inteiro. Tem uma música que você canta muito bem, que é a música que diz assim, com você eu pude respirar. E era nitidamente essa sensação de que estava aqui em asfixia praticamente, e com Deus, com Nossa Senhora, eu pude respirar. Falei, tá, os desafios ainda estão aí? Estão, mas eu sei que eu tenho um Deus que me acolhe, uma mãe que me consola e que intercede, né? E acredito muito num propósito. Então, essa fala tua de dizer que Deus, eu quero ser um instrumento, eu quero servir, me toca muito, porque é muito disso. Tá, beleza. Eu sou médica, eu sou mãe, mas eu quero mais. Qual o propósito Qual o propósito que vida, você tem pra mim? E é muito louco que quando você vira essa chavinha, você começa a ver em tudo, mesmo nas dificuldades, um propósito. Exato. É muito louco, porque é tipo assim, cara, eu não acredito. O Lucas estava numa competição recente e ele perdeu uma prova. Era a prova mais importante. Ele foi pra final, ou seja, ele deu de tudo que ele pôde pra ir pra eliminatória. Foi pra final e ele perdeu uma prova. E ele, no momento de desespero dele, ele disse: mãe, como eu fiz isso? Como eu perdi a prova mais importante da minha vida. É muito louco, né? Ele tem 12, 13 anos, ele deu a prova mais importante da minha vida, de 13 anos, né? Mas tá tudo bem, é o momento dele. E quando você vira a chave, você diz assim, eu lembro de dizer assim com muita clareza pra ele e pro técnico: cara, Deus tem um propósito pra vocês dois. Ele é tão misericordioso que ele não ia fazer vocês passarem por isso sem ter uma coisa melhor pra vocês lá na frente. Eu tenho certeza que ele não vai punir quem se esforça. Ao contrário, ele tá preparando vocês pra uma coisa maior, muito maior do que isso aqui. E aí eu falei e eu me surpreendi. Deus, que sensação é essa? Porque uma mãe ver um filho chorar desesperado é uma dor muito intensa. E naquele momento foi Deus que me deu calma e dizer, tá tudo certo. Isso existe. E eu imagino que deve ter sido assim que você, claro, depois de passar pelo desafio do AVC, que eu acho que deve ter sido talvez o maior desafio da tua vida, deva ter sentido isso, de que... E aí, sim, ou você se segura nessa crença boa, positiva, de que tem que ter um propósito para isso tudo, ou você cai, né? Então, eu não me questionei nenhuma vez. Ai, por que comigo? Porque eu tenho 23 anos. Quando me deu AVC, eu tinha 23. Por que comigo? Porque nesse momento eu estava participando do concurso, inclusive, de novo, porque, bom, era meu, né, sonho. Na tentativa, né? Participei em 2018, em 2022 eu disse, não, é a última vez que eu vou participar. Se não der dessa vez, Já não vai era. dar mais. Tanto é que depois do que eu tive o AVC, eu disse, não, eu tive o AVC, não é para eu participar mais. E não participei. Encerrou a idade, aí nesse ano aumentou a idade. Daí eu digo, bom, vou tentar de novo. Se não for, Deus não vai deixar eu ir de novo, Concluir, né? Uhum. E se for, vai dar. E daí, no fim, deu certo. Mas eu não me questionei nenhuma vez do AVC. Ai, por que comigo? Por que dessa forma? Por que nesse momento? Por que nessa hora?
eu tava fazendo meu TCC, tava finalizando minha faculdade no último semestre de Direito. E aí aconteceu. Eu tava, inclusive, o primeiro sintoma que eu tive, que foi perca de força na mão, eu senti um amortecimento nesses 2 dedos e comecei a perder a força, perder a força. Eu tava de moto, vindo do dentista, indo para o segundo dia de encontro da realeza. E cheguei em casa, eu disse: "Meu Deus, eu tô ruim, tô cansada, tô mal", e eu não sou de ficar me queixando, de ficar amuada, assim, né. Sou ligada no 220, então se eu tô em casa, eu não tô parada, tô sempre em função. E aí eu morava com a mãe, e daí a mãe chegou às 2 da tarde, eu almocei, nem a louça eu não tirei, eu nem comi, deixei a louça toda lá. E aí ela chegou e eu levantei. Eu fui deitar, levantei, daí eu disse: "Ai mãe, tô tão ruim, eu tô sem força, tô cansada, assim, nem a louça eu tirei, mas agora eu vou arrumar, né, aqui tudo". Aí fui arrumar a louça na máquina, peguei o copo, assim, no que eu pego, não tinha força pra segurar o copo, derrubei o copo. Daí eu disse: "Ó, tá vendo?". Falei pra mãe. E ela olhou, assim, achou estranho, daí ela disse: "Ah, vá deitar um pouco, você tá cansada de certo, estressada". E eu tinha crise de ansiedade, né. Fui deitar, acordei, pior, mas na minha cabeça eu já estava melhor. Aí coloquei sal e açúcar embaixo da língua, porque, Ah, pressão. minha pressão tá baixa. Aí, obviamente, não resolveu. Eu me olhava no espelho, eu só enxergava um vulto, assim. Não conseguia me enxergar, fui me maquiar, levantava a mão, assim, ajudava com o outro braço para conseguir me maquiar. E daí aquele braço cansado, cansado, cansado. Eu disse: "Não pode, não tá certo, né?". Mas como eu não estava ligando Lé com Tré, foi. Aí peguei o carro, ainda vim, dei uma carona pra uma amiga minha, vim pro segundo encontro. Não consegui puxar o freio de mão, hora que estacionei, fiz baliza, tudo. Foi Deus que botou a mão naquele Foi Deus que volante. balizou esse carro. Foi Deus que botou a mão naquele volante. Não consegui puxar o freio de mão, puxei com a outra mão, fui ali, daí fiz uns fiascos, não falava nada com nada, não conseguia formular frase, não conseguia falar meu nome direito, daí eu sei disso porque as pessoas me contaram, porque eu não lembro de nada disso. Eu lembro uns flashes, assim, né?